Oi, oi, oi. Estão me escutando? Oi, 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 oi. Pode acenar aqui se estiver escutando. Oi, 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 oi. Beleza. Boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao desafio da formação ambiental ao ambiente de trabalho. Aqui durante essa semana a gente começou a discutir vários temas relacionados à construção da carreira na área ambiental, com dicas que vocês provavelmente não aprenderam na universidade. Interajam, mandem suas dúvidas, vocês podem nos enviar por direct, por mensagem, por WhatsApp ou dentro da própria live. A gente está transmitindo aqui pelo Facebook, Instagram e YouTube ao mesmo tempo, certo? E tentem tirar suas dúvidas porque elas podem fazer a diferença no sucesso da sua carreira. Eu sou William Barbosa, engenheiro florestal, mestre e doutorando em ciências florestais, tenho mais de 10 anos de experiência na área e hoje atuo como treinador de desenvolvimento de carreira ambiental. Eu ajudo os profissionais a irem da formação ambiental ao ambiente de trabalho, definirem seu foco e conquistarem a carreira dos sonhos. Se vocês quiserem mais informações com relação aos nossos serviços, nossos produtos, os programas, ler os artigos que a gente produz, acessem o site www.unbtreinamentos.com.br. Essa semana a gente começou já na segunda-feira discutindo uma questão que é a principal, é a mais importante para que a gente consiga se posicionar, consiga se encontrar no mercado de trabalho, que é o autoconhecimento. Então a gente discutiu métodos e técnicas para que vocês consigam identificar quais as suas habilidades comportamentais, quais as suas habilidades técnicas, e aí com isso facilitar o entendimento do que seria a sua missão de vida, o seu propósito de vida, ok? Então a gente trouxe várias dicas para que vocês consigam identificar as habilidades que têm e como essas habilidades podem ajudar no ambiente de trabalho, como é que elas podem ajudar em cada área específica de atuação, para que seja feita uma comparação entre as suas habilidades e as habilidades que aquela área específica da carreira ambiental vai requerer, ok? E ontem a gente discutiu uma outra questão que é o problema principal que a maioria das pessoas que têm me procurado relatam, que é não saber em que área atuar, né? Muita gente tem dificuldade de começar a se programar, a fazer um planejamento de carreira por não saber exatamente em que área atuar. A universidade demonstra para a gente muitas possibilidades e cada professor que vem trazer essas possibilidades costuma trazer com muito amor. Então isso deixa a gente mais confuso, porque todos parecem gostar de estar atuando naquela área específica. E aí como é que a gente faz para se entender? Muitas vezes a gente, por gostar de um determinado professor, acaba achando que aquela é a melhor área para que eu possa atuar também, que eu vou me sentir tão apaixonado quanto eles se sentem, quanto eles demonstram. E isso acaba às vezes trazendo alguns riscos para a carreira da gente. A gente acaba buscando algo que muitas vezes não é o que cabe para a gente, o que a gente se daria melhor, o que aproveitaria melhor as habilidades que a gente tem, ok? Então a gente falou sobre essa questão de como encontrar a sua área profissionalmente, certo? Trouxe alguns dados relacionados à escolha de carreira, algumas pesquisas que têm sido realizadas com jovens, né, que têm essa dificuldade de encontrar a sua área de atuação. Por que identificar o potencial de atuação pode ser imprescindível para a sua carreira? Alguns exemplos de como superar a falta de identificação com a área de atuação, as objeções que normalmente se encontram nesse momento de escolher a carreira, quais os principais erros na área de atuação, né? O jeito certo de começar a executar essa escolha e no final a gente trouxe algumas dicas de como começar a identificar a área de atuação profissional. Então quem participou ontem, quem visualizou a live por uma das 3 redes que a gente está apresentando, conheceu uma ferramenta japonesa bastante interessante que é utilizada para fazer com que as pessoas
encontrem a sua área real de atuação, o seu propósito de vida. A partir do momento em que ela começa a refletir sobre a área que ama realmente trabalhar, as atividades que normalmente faz bem, dentro dessas atividades o que é que pode ser pago, né? O que é que você pode ser pago para executar, e dentre essas atividades que você ama fazer, que você faz bem e que pode ser pago para fazer, o que é importante para o mundo. Então, a partir dessas 4 questões, você consegue encontrar seu propósito de vida, o Ikigai, ok? E hoje a gente vai trazer aqui algumas informações com relação às principais possibilidades de atuação dentro da carreira ambiental. Então, tentar trazer aqui para vocês algumas questões com relação ao ramo de consultoria, auditoria, perícia ambiental, como é que está o setor produtivo na área, em que é que você pode atuar, em pesquisa e educação, o que é que pode ser feito na área, empreendedorismo, gestão ambiental, terceiro setor, em órgãos públicos. Então, o ramo é muito amplo, a área de carreira ambiental é bastante ampla. E não necessariamente aqueles cursos que estão realmente voltados à área, só eles trabalham na carreira ambiental. Várias outras profissões podem adentrar na carreira ambiental. Como eu tinha falado, a gente pode inclusive unir algumas áreas. Tipo direito, quem gosta de direito e quem faz biologia, ou quem faz biologia e gosta de direito, pode trabalhar com direito ambiental. Então tem várias questões que a gente pode tentar linkar para trazer para o ramo de carreira, ok? Então, vamos começar aqui tratando algumas questões. E vocês já se perguntaram com relação a como construir essa carreira ambiental, em que área exatamente vocês têm interesse? Você já parou para pensar em que área quer atuar realmente dentro da carreira ambiental? Se você já escolheu, tudo bem. Mas se também não escolheu, tudo bem também. E a gente pode tentar trazer essas informações aqui que vão ajudar com certeza nessa escolha, ok? Como é que você fez ou pretende fazer essa escolha? Pelas áreas que tem mais emprego ou porque tem uma maior remuneração? Você já pesquisou a respeito? Quais as áreas que te chamam mais atenção? O que é que você tem encontrado de informações dentro da área ambiental? E em que áreas realmente eu posso atuar? Então vou começar aqui trazendo algumas informações com relação à área de consultoria, por exemplo, que é um dos ramos que a gente tem mais facilidade de adentrar. São muitas possibilidades dentro da consultoria e você não tem a necessidade de se vincular a uma empresa. Você pode trabalhar prestando serviço a empresas, prestando serviço a órgãos públicos, certo? E é muito mais tranquilo de iniciar dentro da consultoria ambiental. Lógico, se você tiver as habilidades que normalmente são necessárias para trabalhar com consultoria. Tem várias áreas que vocês podem estar atuando e a consultoria é apenas uma delas. E aí o que é que eu posso fazer? Em que eu posso realmente trabalhar como consultor ambiental? Realização de estudos de impacto ambiental. E aí engloba tanto questões relacionadas a meio físico, meio biótico e meio social. Então vocês podem estar acompanhando estudos relacionados a poluição de água, qualidade de água, ok? Indicadores ambientais com relação à qualidade da água, qualidade do ar, ok? O meio biótico também, estudos de fauna, estudos de flora. E eu tenho muitos amigos que trabalham com consultoria ambiental, principalmente relacionados à flora, com inventários florestais, certo? Com estudos de florística, você tentar identificar as espécies que ocorrem em determinada área. E aí não só na parte de flora, quanto da fauna também, isso é muito importante dentro dos estudos de impacto, certo? Você identificar se existem espécies exóticas naquele ambiente, se existem espécies ameaçadas de extinção. Em caso de ocorrer espécies ameaçadas, inclusive numa área que esteja sendo realizado um estudo de impacto ambiental, a existência de uma ameaçada pode fazer inclusive com que aquela área não possa ser utilizada para desenvolver aquele projeto, desenvolver a construção em que se está se buscando no momento, ok? Além ainda dos estudos relacionados a questões sociais. Então, como é que uma determinada obra que vai ser realizada vai afetar uma comunidade carente,
ela vai trazer problemas para aquela região, ou ela vai trazer soluções, vai trazer empregos. Então tudo isso tem que ser analisado dentro dos estudos de impacto ambiental, os relatórios de impacto ambiental, os estudos simplificados, enfim. São muitas questões relacionadas a essa área. E aqui durante um tempo em Pernambuco, quando estava sendo realizada a ampliação do Porto de Suape, várias empresas de consultoria acabaram atuando em obras, em grandes obras que estavam sendo realizadas. E na época, inclusive, se tinha dificuldade de contratação de pessoal com capacidade técnica para atuar nesses estudos. E aí uma das empresas de consultoria chegou a criar um curso para fiscalização ambiental na construção civil, para capacitar os profissionais aqui da região a conseguirem trabalhar. A empresa queria contratar, não tinha profissionais habilitados, não tinha profissionais com experiência nessa área, então ela resolveu criar um curso, capacitou várias pessoas nesse curso, e os funcionários que ela contratou foram os que participaram desse momento, dessa formação. Eu estava participando também e alguns amigos meus foram contratados, que participaram também desse curso. Eu não entrei na época porque já era um concursado na Secretaria de Meio Ambiente, mas vários dos outros que participaram desse curso foram contratados por essa empresa para trabalhar em estudos de obras de ferrovia, estudos da refinaria de petróleo, enfim, várias grandes obras tiveram participação de profissionais da área ambiental aqui no estado, assim como ocorre em vários outros estados. Eu tive a oportunidade também de trabalhar, participar de uma consultoria para construção de usinas hidrelétricas na região do Vale do Parnaíba, que envolve aquela região do Piauí, do Maranhão, Ceará, enfim. E tem muita coisa que pode ser feita nessa área, envolve grandes números de profissionais, porque a necessidade de estudos é muito complexa, envolve muitas questões e precisa de profissionais de áreas distintas, né? Um só profissional não consegue realizar esses estudos, então precisa de vários profissionais da área de sociologia, biologia, engenharia florestal, agronomia, engenharia civil, psicologia, enfim, envolve várias questões e aí, consequentemente, várias possibilidades de contratações, certo? E aí, o que é que pode ser feito dentro da consultoria? Como eu já falei, identificação de espécies, proposição de programas de compensação, mitigação dos impactos ambientais, proposição de projetos de uso dos recursos naturais, projetos de recuperação de áreas degradadas, né? Uma área também bastante interessante. Eu já participei de alguns projetos, tanto em área de Mata Atlântica quanto em área de Caatinga, né? Envolvem questões bem diversificadas. Quando a gente sai de um bioma para outro, tem realidades distintas, situações distintas, e aí precisa de profissionais capacitados e que consigam entender a realidade das diferentes regiões do país, das diferentes formações ambientais, certo? O que mais pode ser feito? Trabalhar com projetos de paisagismo, projetos de irrigação de jardins, irrigação de áreas de cultivo agrícola, emissão de laudos e pareceres com relação à erradicação de árvores em risco, qualidade da água, fertilidade do solo, certo? Principalmente nas regiões em que se tem uma cultura agrícola maior, precisa de profissionais que saibam como identificar o que é que aquele solo precisa, se precisa de algum projeto específico de irrigação. Outra questão também que tem sido bastante contratada nos últimos tempos é de projetos relacionados a georreferenciamento. Existe uma necessidade muito grande de pessoal capacitado em trabalhar com georreferenciamento de áreas, zoneamento de áreas ambientais, enfim, planejamento de uso de recursos naturais, análise de dados, a parte estatística, né? Muita gente precisa, principalmente quem está no meio acadêmico, né? Existe muita necessidade de contratação, às vezes, porque nem todo mundo no meio acadêmico, durante o mestrado, doutorado, acaba conseguindo trabalhar tão bem a análise de dados. Então, muitas vezes se terceiriza esse tipo de análise. E precisam de mais profissionais que tenham essa habilidade, certo? Principalmente hoje com programas como o R, que a gente consegue fazer vários tipos de análise diferentes. Então, é importante, é interessante a gente buscar mais essas informações, buscar formações nessas áreas,
para conseguir ser um profissional habilitado para conseguir resolver problemas de outras pessoas, certo? De outras pessoas, de outras empresas. Então, pensem bem sobre isso, vejam se vocês têm habilidade para trabalhar nessas áreas, porque te dá um certo conforto. O fato de você não ter uma ligação com a empresa e poder desenvolver suas atividades dentro do horário que você defina. Portanto, que seja entregue, na verdade, aquele produto em que você está sendo contratado para entregar. Mas muita coisa você consegue trabalhar de casa. E, inclusive, nessa parte de consultoria, a gente precisa muito, as empresas precisam muito, os órgãos precisam de coleta de dados secundários. Então eles não têm muito tempo para buscar dados relacionados àquela área. E aí é uma das questões que vocês podem estar aproveitando. Eu fiz alguns estágios, inclusive virtuais até, de trabalhar em casa. Isso há 10 anos já acontecia esse tipo de coisa. Você trabalhar de casa para coletar dados de artigos científicos, de outros estudos de impacto ambiental que se encontrava na internet, de legislação ambiental específica, você buscar todas as informações que se relacionavam àquele projeto que estava sendo executado numa determinada região. Então, a empresa que estava executando um serviço de um estudo de impacto ambiental precisava compilar esses dados e eu fiz essa busca para entregar essa compilação para eles, facilitar depois a elaboração do relatório de impacto ambiental, certo? Outra área bastante interessante em que a gente pode estar trabalhando, pode estar atuando, é dentro da auditoria. E aí, em que é que eu posso trabalhar na auditoria ambiental? Em empresas certificadoras, em auditoria de empresas certificadas, certo? Para quem não sabe, a auditoria, na verdade, os processos de certificação envolvem comprovações documentais de determinadas atividades. Então, quando a gente vê essas empresas que têm ISO 9001, ISO 14000, enfim, essas numerações que a gente vê bastante nas empresas grandes, principalmente, isso é uma série de documentos que elas têm que estar produzindo, elas têm que estar seguindo determinadas legislações, e aí tem muita coisa que é necessária dentro desses processos de auditoria. É um processo basicamente documental, é você comprovar por documentos que determinadas questões são feitas dentro daquele processo, que a empresa tem um planejamento estratégico, que ela tem um planejamento de missão, uma visão do que é a empresa, do que a empresa quer vir a ser, certo? Então essas informações têm que constar no documento que vai ser entregue para uma certificadora. E aí na certificadora vai ser analisado se você está cumprindo todos aqueles requisitos que são necessários para obter aquele tipo de certificação, ok? E aí muitas vezes, inclusive, isso acaba gerando um outro nicho de trabalho, um outro nicho de atuação, que é o seguinte: várias empresas, na verdade, não têm setores específicos que se relacionem, por exemplo, a essa área ambiental, que vá atrás de alterações de legislação, por exemplo. E aí, algumas vezes, essas grandes empresas acabam contratando um escritório para que execute a seguinte atividade: você vai verificar, essa empresa ou esse grupo de consultores vai verificar todas as alterações que houverem com relação à legislação ambiental dentro daquela área que você atua, do que a empresa atua. O que é que eu vou ter que o que é que tem de novo de legislação ambiental que eu não tenho cumprido ainda no momento na empresa, que eu vou ter que começar a cumprir pelo fato dos processos de auditoria envolverem o cumprimento de legislação, não só da legislação ambiental, de várias outras questões. E aí vai depender do tipo de certificação que essa empresa está requerendo ou que ela já tem e quer manter, certo? Então, tem muita coisa que pode ser feito dentro desse ramo. Outro ramo, perícia. Em que é que eu posso trabalhar como perito ambiental? Tanto através da contratação pela justiça, quanto pelo lado da pessoa investigada. O que seriam essas perícias? Situações de crimes ambientais, né? Crimes contra a flora, crimes contra a fauna,
invasão de áreas protegidas, incêndios florestais, avaliação de imóveis rurais. Quando acontece essas necessidades, esse tipo de coisa, normalmente um juiz solicita a contratação, ele intima um profissional para atuar como perito naquela área, e a empresa ou pessoa física, enfim, que esteja sendo investigada, normalmente contrata um outro perito para contrapor as informações que o perito judicial vai trazer. E aí, com essas informações do perito judicial, com o outro perito que está sendo contratado pela empresa ou pessoa investigada, é que o juiz vai analisar a situação. Por quê? Porque o juiz é formado em direito, ele não é formado na área ambiental. Então ele vai precisar de outras informações mais completas, mais complexas, que um técnico da área vai ter. Só um técnico da área vai ter. E aí vocês podem, nessa situação, deixar seus currículos em fóruns, enfim, em áreas judiciais, porque sempre que ocorrem essas situações, eles buscam profissionais e muitas vezes eles não têm currículos de profissionais dessas áreas. E aí o que é que eles fazem nessas situações? Normalmente eles buscam professores de universidades federais, por exemplo. E aí eu cheguei a participar, junto com uma professora minha, como assistente dela, num processo de perícia que tinha sido feita uma denúncia com relação a podas irregulares, né? Podas de árvores na arborização urbana que estavam sendo irregulares. E aí tinham dois prováveis culpados na época. A empresa que estava relacionada à energia elétrica, que realizava podas por conta de riscos para fiação de alta tensão, fiação elétrica em geral, e a própria prefeitura, que também fazia essa atividade, essas podas e erradicações. Então a gente fez um relatório, uma perícia com relação a essas atividades, e aí depois se discutiu, né? Inclusive a gente chegava a entender até por determinadas técnicas que cada uma dos setores usa, quem era que tinha feito um determinado tipo de poda, se era a empresa de energia elétrica ou se era a prefeitura. E aí com isso se começou a discutir a necessidade de treinar melhor aqueles profissionais que trabalham com isso na manutenção, as equipes de manutenção, as equipes de rua, que normalmente são equipes muito mal pagas, então existe uma rotação muito grande. E aí, por mais que exista a formação desses profissionais que estão em campo, eles saem com uma rotatividade muito grande na empresa, ocorre essa rotatividade de forma muito constante. Então precisa desses treinamentos também de forma mais constante possível. E aí se discutiu isso e as empresas e a própria prefeitura passou, a partir desse momento, a tratar a situação de uma forma mais severa, mas também de uma forma mais técnica. Inclusive, depois eu fui trabalhar na prefeitura, no órgão de meio ambiente, e a gente chegou a discutir, a partir dessas informações, uma legislação ambiental própria para isso. E aí foi criada uma lei especificamente voltada à arborização, a partir dessas questões e os problemas que a gente encontrava na rua, que os peritos encontraram, enfim, que houveram várias denúncias com relação àquilo que estava sendo feito. Então o ramo de perícia ambiental é um ramo bastante interessante para se trabalhar e que tem várias possibilidades. Tentem fazer o currículo de vocês, assim que formados, e deixem nesses espaços, deixem com juízes, deixem em fóruns, enfim, que pode existir uma possibilidade de vocês serem chamados para trabalhar como perito judicial, ok? Outra área, setor produtivo. Em que é que eu posso trabalhar dentro do setor produtivo, na área ambiental? Com uso de recursos naturais, produção de madeira para movelaria, para construção, produção de carvão, produção de alimentos, tanto vegetais quanto animais, fungos, né? Desenvolvimento de sistemas integrados de produção, como a agrosilvicultura, agrosilvipastoril, né? A gente escuta muito falar desses termos, né? Agrofloresta. Então são formas de integrar sistemas, fazendo com que eles sejam menos impactantes para o ambiente, certo? E aí o pequeno agricultor, principalmente, consegue aproveitar muito melhor a área que eles têm, né? Trazendo menos impacto para ela e ao mesmo tempo conseguindo ter um lucro maior.
e uma despesa menor também com necessidade de fertilização, com necessidade de herbicida. Então existe a necessidade de profissionais para estar atuando nessas áreas, principalmente com extensão, né, ajudando os pequenos agricultores, né? E aí pode trabalhar em ONGs, em vários órgãos de institutos de pesquisa, de governo de estado, enfim, tem várias situações em que você pode estar trabalhando dentro dessa área. Outra questão, com modelagem e simulação de produção, com desenvolvimento de métodos e instrumentos específicos de medição, melhoramento genético de plantas, de animais, colheita e transporte de recursos, processamento, beneficiamento de recursos naturais, secagem de madeira, por exemplo, nessas grandes empresas produtoras de eucalipto, certo? Proteção contra incêndios florestais, né, que a gente tem visto muito nesses últimos anos, né? Muita coisa relacionada a incêndios criminosos, mas que existem os incêndios naturais também, e existem técnicas específicas para a gente prever as áreas com maior potencial de risco de incêndio e como a gente se antever a isso, conseguir preparar essas áreas para que não ocorram esses grandes incêndios, ou quando ocorre, tem técnicas específicas para você conseguir eliminar esses incêndios. Então é algo que falta ainda profissionais para trabalhar nessas áreas, falta visão também das empresas, de agricultores, de grandes agricultores principalmente, né, para proteger as áreas florestais que tem no entorno, que tem dentro das fazendas. Outra questão relacionada à geração e distribuição de energia, a gestão empresarial, né? Então, muita gente dentro da carreira ambiental, na verdade, não se atém a esse tipo de coisa, a trabalhar na gestão de empresas, né? Na gestão ambiental dessas empresas. E a gente acaba muitas vezes perdendo esse espaço pela falta de visão, certo? Muitas vezes outros profissionais que não têm conhecimento nenhum relacionado a essa área de gestão, aliás, a área ambiental, acabam ocupando esses grandes cargos. E aí eu tenho dois amigos que tiveram essa visão e conseguiram hoje ocupar cargos muito importantes, consideráveis em grandes empresas multinacionais, né? Os dois são engenheiros florestais e hoje são responsáveis por uma área imensa dentro de uma empresa da área de energia, certo? E aí eles comandam, eles supervisionam todas as atividades relacionadas à sustentabilidade. Então é importante vocês começarem a ter essa visão de que a gente pode ultrapassar também aquele ramo mais técnico, mais de operacional. A gente pode atuar na gestão de grandes empresas, né? Na gestão de setores de sustentabilidade, né? Setores de gestão ambiental. A gente tem que buscar esses caminhos, buscar experiências para que a gente consiga ocupar esses espaços da melhor forma, certo? Que por que a gente até hoje não tem uma visão interessante, uma visão importante da atuação dentro do setor ambiental? Por que a gente não tem visão de como gerir as áreas ambientais, as áreas florestais da forma correta? Porque a gente não se envolve politicamente e a gente não se envolve na gestão de unidades protegidas, na gestão de grandes empresas. A gente não tenta levar o nosso conhecimento para esses lugares. E eles precisam desse conhecimento. O que adianta a gente estar só do lado de fora criticando, sem tentar entrar nesse ambiente, levando o conhecimento que a gente tem? Então a gente tem que ir aos poucos ocupando esses espaços, né? Mostrar aquilo que é realmente necessário para gerir essas áreas. Ok? Outro ramo, pesquisa e educação. Em que é que eu posso trabalhar na área de pesquisa e educação? Em escolas públicas, em escolas privadas, escolas profissionalizantes que a gente vê que tem crescido muito nesses últimos tempos, certo? Vários cursos profissionalizantes na área de gestão ambiental, de sustentabilidade. Então é importante a gente ocupar esses espaços, né? Recuperação de áreas degradadas, técnico florestal, técnico de silvicultura, ok? Institutos de pesquisa, institutos tanto nacionais, como é o caso da Embrapa, por exemplo, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Emater, institutos estaduais como o IPA, que a gente tem aqui em Pernambuco. Em vários outros estados também tem institutos parecidos que trabalham tanto com extensão rural, quanto com
conservação ambiental, né? Várias atividades no ramo de biotecnologia também. Então é importante a gente ocupar esses espaços. E o que mais se busca dentro desse ramo de pesquisa e educação é em universidades, tanto públicas quanto privadas, e principalmente as privadas. Quando a gente está nos cursos relacionados à área ambiental, normalmente os profissionais que a gente tem mais acesso, principalmente se você faz um curso numa escola, numa universidade pública, numa universidade federal, as pessoas que a gente tem mais acesso, os profissionais da área que têm um sucesso maior, são os professores. E isso muitas vezes faz com que a gente mire apenas como caminho de carreira se tornar um professor universitário. É uma área muito importante que precisa de renovação, inclusive, mas que demanda muito tempo de formação, inclusive, não desestimulando quem quer seguir esse meio, mas que existem muitas outras possibilidades que a gente pode ocupar. Né? É um ramo restrito e que muitas vezes a gente precisa de muito tempo de formação, de fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, e aí a gente acaba deixando durante os 2 anos de mestrado, mais os 4 anos de doutorado, a oportunidade de buscar, na verdade, a opção de buscar oportunidades dentro do mercado de trabalho, mirando só numa possibilidade, só como professor universitário, e esquece de todas as outras. E aí quando chega no final, muitas vezes não se consegue, quando você não forma um currículo que seja o diferencial realmente para você conseguir passar num concurso para professor universitário ou entrar numa universidade privada, e você acaba se tornando um profissional frustrado no final, né? Um profissional capacitado demais e que também acaba sendo muito caro para ser absorvido pelo mercado de trabalho. Então é algo que você tem que ter muita certeza quando sai para buscar esse ramo acadêmico, se é isso realmente que você quer. Porque vai demandar muito tempo de formação e você não vai ter experiências do mercado de trabalho. E aí dificulta, porque no final vai existir essa falta de experiência e você vai ter um nível de formação tecnicamente muito alto que as empresas não vão ter como absorver. Então pensem muito com relação a isso para ter a certeza de que ramo exatamente vocês vão buscar. Ok? Outro ramo, empreendedorismo. O que é que eu posso montar, o que é que eu posso trabalhar no empreendedorismo, em que é que eu posso montar uma empresa na área ambiental? Você pode montar um viveiro florestal. Ultimamente, até para cumprimento de legislação ambiental, tem se buscado muito mudas de espécies florestais, arbóreas, né? Tanto para recuperação de áreas degradadas, né? Para renovar as florestas, quanto também para arborização urbana. E não existe o quantitativo necessário no momento no mercado. Então, quem tem a possibilidade de ter uma área, mesmo que pequena, de 1 hectare, para começar a produzir mudas, para demandar, para entregar para essa necessidade que a gente tem hoje nesses projetos, é um ramo interessante, certo? Viveiro ornamental, que aí você precisa até, dependendo do que você for trabalhar, de espaços até muito menores do que a gente precisa para um viveiro florestal, ok? Então as mudas que são necessárias para projetos de paisagismo, né? Paisagismo em edifícios residenciais, empresariais, shoppings. Então existe uma necessidade grande hoje de mudas ornamentais para esses projetos, certo? Em órgãos públicos, em estradas às vezes, enfim, né? Em shoppings, tem muitos espaços que têm projetos paisagísticos e tem dificuldade de encontrar mudas para estar trabalhando esse paisagismo nesses locais. Outra questão, empresa de treinamento. Então existe muita necessidade de treinamento, a gente muitas vezes se habilita muito mais do que a própria universidade nos ensina em determinada área e pode levar aquele conhecimento para outras pessoas. Então pensem nessa possibilidade. O que é que você sabe mais do que outras pessoas? O que é que outras pessoas requisitam de informações para vocês, mesmo que ainda não tenham se formado na área? Mas se você tem experiência ou algum conhecimento específico numa determinada área, pense nessa possibilidade de montar uma empresa de treinamento, certo?
até para os seus próprios colegas de turma. Muitas vezes você consegue entender muito melhor como trabalhar com geoprocessamento, por exemplo, como trabalhar análise estatística, né? Várias disciplinas que a gente tem no decorrer do curso. E aí vocês se engajando mais nessa disciplina, sentindo que é aquilo que vocês gostam de trabalhar com aquilo, vocês podem montar uma empresa de treinamento ou simplesmente atuar com treinamento até sem montar a empresa de forma pessoa a pessoa, enfim. É uma possibilidade. Outra questão que precisa também do olhar da gente para montar empresas relacionadas a essa área, ecoturismo e lazer. Existem vários grupos que gostam de estar fazendo trilhas, esportes radicais na natureza, e faltam empresas que trabalham com essa área, que abranjam esse setor. Então pensem nessa possibilidade de repente você criar uma empresa que leve escolas, estudantes de escolas para uma unidade de conservação para fazer uma visita, num parque, numa área de floresta urbana, até num zoológico. Você pode estar levando os alunos de uma escola, cobrando para essa escola pela prestação de serviço, certo? E é algo que se pode fazer, que se tem uma demanda sempre. Eu trabalho numa unidade protegida, uma unidade de conservação, em que a gente recebe cerca de 100 mil visitantes por ano. E muitos dos visitantes vão com grupos desse tipo, com empresas, né, que locam um ônibus para pegar os alunos numa escola e levar para um determinado espaço. Grupos de idosos também que não têm muitas atividades, às vezes gostam muito de estar num ambiente natural. Então pense sobre isso, pense nessas possibilidades. Também laboratórios de análise de solo, análise de água, de toxicidade de plantas, certo? Apoio a empresas certificadoras, como eu já tinha falado antes, né, que muitas vezes uma empresa certificada não tem um setor específico que vá trabalhar, que vá se atentar a uma mudança de legislação, por exemplo, e legislação mais aplicada a um determinado setor. E aí, às vezes, se contrata uma grande empresa, contrata uma outra empresa, um escritório, que fique verificando e atualizando tudo que tem de legislação ambiental nova, né? Resoluções, portarias, decretos, leis. E o que é que a empresa precisa estar se adequando com relação àquelas questões, àquela legislação, para manter a certificação que elas têm. Ok? Outro ramo também, que ainda é pouco procurado, ainda é pouco utilizado, é o de reciclagem de materiais. Então, quanto de lixo a gente não tem por aí, né? E que pode estar sendo utilizado para a criação de algum outro tipo de material. Papel reciclado, né? Você está utilizando resíduos de pneus para várias outras questões. Tem universidades que estudam o uso de resíduos de pneus, por exemplo, para juntar com materiais de asfaltos de rodovias, enfim. Então tem muitas possibilidades dentro da reciclagem que ainda são pouco utilizadas, que a gente pode estar buscando. Gestão ambiental em grandes empresas também é um outro ramo, né? Que você pode trabalhar na supervisão de áreas de sustentabilidade, na redução de uso de recursos naturais, avaliação de projetos da área ambiental, inclusive em bancos. Eu tenho 2 amigos que trabalham um como engenheiro florestal e outro como agrônomo em bancos, avaliando projetos, avaliando buscas de financiamento de projetos na área ambiental. Então é um ramo que não se tem uma visibilidade muito grande ainda, e existe essa necessidade, existe a necessidade de profissionais capacitados para trabalhar na avaliação desses projetos. Outra questão, outro ramo, terceiro setor. Em que é que eu posso trabalhar no terceiro setor? Conservação de fauna e flora, proteção da natureza, proteção de biomas, né? A gente tem ONGs aí muito conhecidas como a SOS Mata Atlântica, como Greenpeace, mas é importante também o trabalho das pequenas ONGs, dos pequenos grupos, para trabalhar conservação em ambientes mais específicos, né? A gente tem buscado aqui na cidade, aqui em Recife, algumas ONGs para estar trabalhando a conservação junto com a gente lá no Jardim Botânico, buscando parcerias para financiamento de projetos. Então são possibilidades interessantes, são possibilidades importantes. Você pode trabalhar também com preservação de áreas, né? Acho que vocês, quem é da área ambiental, sabe a diferença entre conservação e preservação, né?
e sabe da importância de buscar esses dois tipos de atuação, né? Preservação, que é você manter determinados ambientes intactos, e a conservação, que é você poder proteger, mas utilizando também aqueles recursos. O que mais você pode fazer? Trabalhar com plantios e recuperação de áreas degradadas, né? Tem ONGs que trabalham com isso, trabalham nesse ramo. Mudanças climáticas, né? Que é um ramo também que tem crescido muito nos últimos anos. Ainda falta profissionais para trabalhar nessa área, interessados em buscar mais conhecimento sobre as mudanças climáticas. Que mais? Órgãos públicos. Em que é que eu posso trabalhar nos órgãos públicos? Na gestão ambiental urbana, né? Em arborização, gestão de parques e praças, monitoramento da qualidade da água, da qualidade do ar, mudanças climáticas também, né? Tem órgãos públicos hoje que têm setores voltados a essa área, gestão de unidades de conservação, proteção da flora, licenciamento ambiental de grandes empresas, de pequenas empresas, independe, a fiscalização ambiental de crimes ambientais, né? Invasão de áreas protegidas, questões relacionadas a desmatamento, a tráfico de animais silvestres, até a própria poluição sonora, né? Na secretaria em que eu trabalho, o setor de fiscalização atua muito nessa área de poluição sonora. Existem muitas denúncias de barulho em determinados horários, em determinados locais, tipos de empresas, às vezes até em igrejas, e na fiscalização ambiental se faz esse tipo de atividade também. Elaboração de políticas ambientais, elaboração de legislação, de instruções normativas, certo? Participação em conselhos de meio ambiente, em conselhos de unidade de conservação. Então, tudo isso a gente pode estar trabalhando dentro dos órgãos públicos. E aí, queria trazer alguns exemplos para vocês de conhecidos que trabalham em algumas áreas, né? Em consultoria, como eu já tinha falado, eu já trabalhei em estudos de impacto ambiental para a construção de usinas hidrelétricas, na parte de coleta de dados secundários, né, a busca de dados para subsidiar a elaboração dos relatórios pela empresa de consultoria, mensuração de volume de madeira em projetos de manejo florestal, em florestas nativas, né, que buscavam uso para lenha e carvão. E tenho muitos amigos que trabalham em estudos de florística, inventários florestais, montagem de projetos de plantio florestal, de recuperação de áreas degradadas, irrigação, certo? Então, tem várias pessoas que eu conheço que trabalham nesses meios. E é importante a gente buscar e incentivar mais pessoas a estarem buscando esse tipo de oportunidade. Em perícia, eu conheci uma pessoa que trabalhou, um amigo que trabalhou com a perícia judicial numa empresa de cultivo de camarão que invadiu uma área de mangue. Enfim, houve uma denúncia de que havia tido uma invasão, né, mas foi comprovado depois na perícia que essa invasão não ocorreu. Eles estavam fazendo essa produção numa área em que realmente poderiam estar atuando, poderiam estar trabalhando, ok? Como eu tinha falado antes, também já participei de uma perícia para verificar a situação de podas irregulares na arborização urbana, certo? E são exemplos de situações em que vocês podem estar atuando. Gestão ambiental em empresas. Conheço, como eu tinha falado, diretores de sustentabilidade, né? Diretores de área ambiental em multinacionais, inclusive, diretor de meio ambiente em empresa do setor energético. E aí, como eu já falei, é importante a gente estar buscando esse tipo de espaço. A gente está se inserindo nesses espaços, certo? Gestão ambiental em empresas de produto de limpeza, inclusive. Então, vamos ocupar esses espaços e mostrar para os profissionais dessas empresas, para essas empresas, que a gente tem o que fazer nesses setores, o que fazer nesses locais. A gente tem o que ensinar nesses espaços. Tem atividades importantes a serem promovidas nesses espaços, certo? Essas empresas precisam de profissionais capacitados, habilitados na área ambiental. Vamos atuar, vamos tentar ocupar esse tipo de espaço. Em ONGs, eu conheço algumas pessoas que trabalham com controle de espécies exóticas invasoras, certo? Que é um ramo que ultimamente tem se falado bastante. Eu desenvolvi minha dissertação nessa área. E aí a gente tem estudado espécies que acabam ocupando determinados ambientes e
elas restringem a ocupação, muitas vezes, de espécies nativas. Então é um ramo em que a gente pode atuar também no controle de espécies invasoras em unidades de conservação, recuperação de áreas degradadas, né? Existe muito a se trabalhar nessa área, ok? Várias fazendas, várias áreas de cultivo precisam, várias áreas de municípios grandes precisam também ser recuperadas, né? Precisam de profissionais com esse conhecimento. Formação de redes e parcerias entre instituições públicas e privadas, né? Então, várias ONGs que eu conheço trabalham nessa situação também, de estar envolvendo as atividades que eles desenvolvem junto com o setor público, né? Trabalhando sempre em conjunto. E aí, quando a gente passa muito tempo na universidade, normalmente percebe essa dificuldade dos profissionais das universidades chegarem mais próximo dos órgãos públicos, né? Não é porque se realizam pesquisas ali dentro da universidade que elas devem ficar paradas ali. A gente precisa levar essas informações e muitas vezes buscar, inclusive, as demandas que os órgãos públicos têm e que não conseguem suprir só lá dentro do próprio órgão, certo? Logo que saí da graduação, eu passei num concurso público e voltei depois para fazer mestrado e doutorado para resolver problemas que eu consegui identificar no meu ambiente de trabalho. Então é importante quando a gente volta para a academia para buscar soluções para alguma coisa, seja para o órgão público que você trabalhe, seja para a empresa que você esteja trabalhando, certo? É importante quando a gente volta para a academia com essa intenção, com esse interesse, ok? E quais as objeções que normalmente acontecem quando você vai buscar uma potencial área de atuação? Na auditoria, por exemplo, uma coisa que muita gente reclama é que tem que investir muito alto nos cursos. O investimento é muito alto, é muito caro fazer os cursos relacionados à área de auditoria. Mas vale a pena. A gente tem que estar sempre investindo em conhecimento, certo? Então busque cursos de empresas certificadoras, ok? Busquem se atualizar em sistemas de gestão ambiental, sistema de gestão integrado, fazer curso de auditoria interna, auditor líder. Busque esse tipo de informação, se capacite para atuar nessas áreas, ok? Em perícia, muita gente acha, deve ser muito difícil, e eu vou me meter com a defesa numa situação de acusação de crimes ambientais, mas é um nicho que está ali vago, que existe a necessidade de profissionais para atuar. Então pense nessa possibilidade, se você tiver habilidade com legislação, habilidade com trabalhos de campo, pense nessa possibilidade e vá atrás, deixe seu currículo nesses locais, deixe seu currículo em fóruns, com juízes, enfim. Em universidades, qual a objeção que normalmente surge quando a gente pensa em atuar numa universidade? Eu não gosto de ensinar, certo? Dá muito trabalho desenvolver pesquisas. Ou só passa em concurso para professor universitário quem conhece os professores. Então muita gente tem esse entendimento e esse entendimento está errado, né? A gente tem que buscar essas possibilidades também. Se capacite, se você tem interesse realmente em seguir para o meio acadêmico, em se tornar um professor universitário, vá fazer seu mestrado, vá fazer seu doutorado, mas já vá buscando possibilidade de atuar na docência, mesmo sem ter finalizado o mestrado e doutorado. Até para você já ter uma experiência e não chegar no mercado de trabalho sem nenhum tipo de atuação nessa área, ok? Em empresas, muita gente pensa, só se consegue emprego nas grandes empresas hoje quem tem o QI, o que indique. Não é assim, gente. Tem técnicas específicas e que eu estou ensinando, inclusive, essa semana. O que as empresas buscam, normalmente a partir dos recrutadores, é que sejam contratadas pessoas que saibam o que querem da vida, que tenham um foco numa atividade, num trabalho específico, que saibam o que querem desenvolver. Então vocês têm que se capacitar, vocês têm que buscar o autoconhecimento, têm que buscar o foco de carreira de vocês, para entender melhor como atuar nessas áreas, em que área exatamente você quer atuar, né? Tem técnicas específicas que a gente está trazendo essa semana, na próxima também, para que você consiga mostrar para o recrutador que você é o profissional mais capacitado, o profissional que deve ser contratado para aquela atividade. Então siga esses conhecimentos que a gente está trazendo aqui, que com certeza vocês vão ter alguma possibilidade
dentro de empresas, ok? Em ONGs, existe muito preconceito, se acha que tem enganação, que tiram dinheiro do governo, que criam polêmicas. Não é assim, gente. Tem muita ONG séria, a grande maioria das ONGs são muito sérias e trabalham bastante o conhecimento, a capacitação, né? A integração com outros órgãos, com outros setores da sociedade. Então, não tenham essas objeções, busquem essas possibilidades, certo? Outra questão, qual a forma errada de eu escolher a área de atuação? Pensar apenas nos benefícios. Então, não pense só nos benefícios quando você vai escolher a área que você quer atuar, certo? Pensar numa escolha de determinada área porque tem mais emprego nessa área. Pensar apenas na estabilidade do emprego, então por isso eu vou para o serviço público. Buscar as que remunerem melhor, ou dar continuidade a uma tradição familiar, achar que pelo pai, a mãe, algum membro da família já trabalhar com isso, que vai ser mais fácil. Não é exatamente assim não, certo? Então busquem as suas habilidades, conhecer suas habilidades e busquem encontrar o ramo de carreira ideal para vocês, ok? Qual a forma correta de você escolher essa área de atuação profissional? Escolha aquilo que você ama, né? Mas como é que eu faço isso? Busque autoconhecimento. Quais as habilidades que eu tenho? Quais os conhecimentos que eu tenho? O que é que eu mais gosto de estudar? Em que ambiente exatamente eu gostaria de trabalhar? Né? Em escritório, em área natural, unidade de conservação, grandes empresas, bancos. Pesquise as habilidades e conhecimentos necessários para essas áreas que você pensa em trabalhar. Essas questões vão ajudar vocês, são dicas importantes para você conseguir se encontrar no mercado de trabalho. E aí eu queria trazer agora dicas para você começar já a buscar a sua área de atuação, a conseguir encontrar a sua área de atuação. Então, quais as dicas que eu posso trazer para vocês para escolher agora mesmo a sua área de atuação? Primeiro, pense em 5 áreas que mais te atraem para trabalhar. Em cada uma dessas áreas, o que é que te atrai exatamente? Procure pessoas que conheça ou busque informações nas redes sociais, no LinkedIn, relacionados a essa área. E envie mensagens para essas pessoas perguntando como é trabalhar nessa área, o que é que ela precisou fazer ou estudar para chegar lá, além daquilo que a gente estuda na universidade, quais as dificuldades que ela encontrou no caminho. Então, essas dicas vão te mostrar um caminho para você seguir na carreira, certo? Então, busque essas informações, anote essas questões, ok? Que com certeza você vai conseguir se encontrar no mercado de trabalho, você vai encontrar seu caminho. Bom, gente, então era isso, né? Tem várias possibilidades de atuação, como eu já mostrei aqui para vocês hoje, dentro da carreira ambiental. Tem muito a se falar a respeito e eu espero ter ajudado vocês, né, com essas informações a conseguir escolher uma área de atuação ideal para você. Ok? E a gente se vê amanhã, nesse mesmo horário, falando de vários temas importantes para o desenvolvimento de carreira ambiental. Beleza? Tchau, tchau, gente. Boa noite.